Olá, bem-vindos à temporada 2025 do FMP Talks. O nosso assunto hoje, carreira. Estamos aqui com a doutora Cristiane Neri, advogada, procuradora adjunta do município de Porto Alegre e que no mês de fevereiro foi escolhida desembargadora pelo 5º Constitucional, ela representando a advocacia. Doutora, prazer tê-la aqui novamente, bem-vinda. Prazer é meu, sempre um prazer voltar à FMP. Muito obrigada pelo convite, Zanus. Bom, essa nossa conversa não vai abordar exatamente temas jurídicos, mas sim a tua trajetória enquanto nossa docente, enquanto advogada. Queria que servisse de inspiração para o alunado que está entrando agora. Estamos aí, né, no primeiro semestre, muita gente nova entrando no direito, descobrindo ainda como funciona. Então eu queria, desde o início, por que o direito? Então, eu sou, em primeiro lugar, uma apaixonada pelo direito, né? Apaixonada pelo que eu faço. Eu acho que o primeiro conselho que eu daria para quem está entrando na graduação, quem está escolhendo a sua profissão, né? Escolha aquilo que vai te fazer feliz. Porque tu vai passar pelo menos 30 anos da tua vida fazendo a mesma coisa. E para fazer a mesma coisa durante 30 anos, a gente precisa gostar muito. Porque aí passa rápido, não é um sofrimento, e tu passa a vida, cada dia galgando um pouquinho da felicidade, né? Então, acho que esse é o primeiro conselho que eu daria. E eu sempre, né, a minha vida inteira, pensei no direito como minha profissão, ali, né, no ensino médio hoje, né? Era o segundo grau na nossa época, né? E pensei em fazer direito, era a minha ideia de profissão. Para não dizer que não pensei em outra coisa, pensei em veterinária, porque eu amo animais, né? Mas aí, ao mesmo tempo, desisti rapidinho, porque eu não ia conseguir sacrificar nenhum animal, eu não conseguia abrir nenhum animal, eu ia ser um desastre. E ainda bem que eu não fui para veterinária. Então, fiz vestibular para direito na PUC, fui estudante da PUC, e a partir, no meio da faculdade, mais ou menos, eu fiz um concurso de nível médio para a Prefeitura de Porto Alegre, muito incentivada pelo meu pai. Meu pai era advogado, né, e sempre incentivou muito o concurso para os filhos, né, eu sou procuradora, meu irmão é defensor público, e passei nesse concurso para assistente administrativo na Prefeitura de Porto Alegre, com 20 anos, eu assumi. Então, na metade da faculdade, eu já era funcionária da Prefeitura de Porto Alegre. Fazia estágio voluntário no SAJUC, porque era o que me permitia, né? E o estágio voluntário no SAJUC, quero dizer que foi uma das melhores coisas que eu fiz na faculdade, foi o que me ensinou realmente a advogar, foi o que me deu a leitura completa do direito, né? Eu tive instrutores maravilhosos no SAJUC, em especial a Margarete Daló, que eu sempre lembro e referencio, e acho que a FMP tem espaços especiais assim para esse tipo de atuação também, e me permitiu ter a prática junto com o concurso que eu já exercia de assistente administrativo e estudava à noite, né? E eu tenho uma diferença assim em relação à minha profissão, porque eu, a partir do momento que eu tive contato ali na Prefeitura de Porto Alegre com as funções do procurador, e eu atuei em uma área que me permitia ter um contato com a Procuradoria de Porto Alegre. Eu atuava na redação oficial, então eram todos os projetos de leis, decretos, passavam tudo pelo meu setor, né, no município de Porto Alegre. Me permitiu esse contato com a Procuradoria e eu me apaixonei pela função do procurador. E foi o único concurso que eu fiz na vida, depois que eu passei, depois que eu me formei, né, me formei em 1996, são 28 anos aí de advocacia, né, e fiz esse concurso. Passei nesse concurso, então com 26 para 27 anos eu assumi na Procuradoria e já estou há 24 anos na Procuradoria e 30 anos de serviço público, né? E 24 anos dentro da Procuradoria. Então, dentro da Procuradoria, eu digo que talvez, né, e aí é uma percepção de cada um, não é? Mas a função de procurador, ela te permite enxergar concretamente o trabalho. Ela te permite enxergar que o teu parecer, ele viabilizou uma contratação que vai gerar uma obra, que vai gerar um serviço na cidade, né? E isso é muito gratificante, porque tu consegue estar próximo do destinatário da política pública, que é o cidadão. Então, a gente consegue enxergar que o nosso trabalho, por mais que seja um trabalho muitas vezes de escrever, mais burocrático, numa defesa processual ou numa ação que nós tenhamos que mover,
a gente consegue enxergar que esse trabalho faz uma diferença na vida do cidadão. Ele faz uma diferença na sociedade. Ele protege o município de Porto Alegre, de alguma forma, de eventuais prejuízos, de uma onerosidade desnecessária em uma contratação, ou de um prejuízo em uma ação, que a gente possa ali verificar que há um risco para um acordo. A gente pode propor políticas que melhorem a atuação do município, que melhorem a vida na cidade. Então, acho que essa é a grande questão, assim, o que torna, né, peculiar a função do procurador municipal, que é essa proximidade, é tornar concreto aquilo que tu vê no papel, é tornar concreto aquela defesa, né? É conseguir enxergar que a minha área tributária, né, por mais tempo na Procuradoria, consegui enxergar que a arrecadação de tributos, ela tem que ser feita de uma forma efetiva, de uma forma segura, de uma forma a respeitar o contribuinte, mas ela é necessária porque ela tem um retorno para a cidade. Sim. Sem isso, a cidade não vai ter como investir em política pública. Então, a partir desse concurso, né, exerci vários cargos ali na Zona Azul. Aí a vida vai te levando, né, vai te puxando assim, para algumas funções. Eu assumi ali na Procuradoria, assumi a chefia de gabinete num primeiro momento, no Procurador-Geral. Depois coordenei o Centro de Estudos da nossa Procuradoria. Nós temos um Centro de Estudos de Direito Municipal. Depois fui trabalhar na Procuradoria de Serviços Públicos, que é uma procuradoria que pega todas as demandas constitucionais, saúde, educação, né, tem uma demanda judicial bastante grande. E recebi um convite naquele momento, ali, a partir da minha coordenação do Centro de Estudos, fui me envolvendo assim, com a temática de estudos municipais, do direito municipal em si, que é uma matéria que não é uma matéria hoje, ainda consolidada. A FMP faz o próprio concurso para o Ministério Público, tem como matéria o direito municipal, que é muito bom, né? Mas não são em todos os lugares que isso acontece. E o próprio direito municipal se concretizou, se consolidou a partir da Constituição Federal de 88, realmente, não é? E muitas faculdades nem tocam no direito municipal. Então, foi algo que nós fomos muito estimulando, né? A carreira do procurador fez isso se tornar real. E nós temos uma escola de direito municipal, né, que é a única do país nesse formato. É a única? É a única no país nesse formato. É uma fundação escola, que é vinculada à nossa associação de procuradores. A nossa associação é mantenedora da escola. E ela é a única no país nesse formato de fundação privada, com este caráter, né, do direito municipal, de trazer a questão do direito público focado no direito municipal. Tem mais de 20 anos, tem 25 anos ou mais, eu não me lembro agora, acho que sim. Eu fui convidada a assumir a direção dessa escola, isso em 2006. Então, a primeira vez que eu me candidatei a assumir a escola foi em 2006, e foi um momento muito feliz, assim, porque foi a primeira vez que nós trouxemos, inclusive, conseguimos uma autorização do MEC para ministrar uma especialização, uma pós-graduação em Direito Municipal pela própria escola. Depois o MEC modificou essa portaria, né? Tinha que ter uma escola de governo e tal, mas nós tivemos ali um período em que a nossa própria escola tinha a especialização, né, em Direito Municipal. Então foi um momento muito profícuo nesse espaço de estudo científico, de aprofundamento científico, de trabalhar como um braço científico também na produção intelectual do Direito Municipal, na produção dos procuradores. E exerci essa gestão de 2006 a 2008 e fui reeleita de 2008 a 2010. E neste momento também, a vida te prega assim, algumas surpresas, né? Eu fui convidada pelo então presidente da Associação Nacional dos Procuradores Municipais a assumir a presidência da Associação Nacional. E eu jamais tinha imaginado, né, esse tipo de cargo, porque eu estava naquele momento na direção da escola e ainda com as minhas funções, a gente cumula as funções Sim. na procuradoria, não é? Mas aceitei aquele desafio e assumi a Associação Nacional dos Procuradores Municipais. Fui a primeira mulher presidente da Associação Nacional,
né, e falo isso muito, isso é muito gratificante, a gente olha para trás, né, era um momento que a minha filha estava com 4 anos de idade, então tu sempre pondera, né, será que é o momento de eu ficar viajando o Brasil inteiro, porque isso, obviamente, ia me exigir isso, era uma carreira, a carreira de procuradora hoje está muito consolidada em todas as capitais, mas quando eu assumi, nós tínhamos capital que ainda não tinha concurso para procurador municipal, e não obstante a Constituição de 88 tenha levado o município à condição de ente autônomo, então, obviamente, necessitava concurso. Então, tínhamos aí um caminho a percorrer de fomento da carreira, de consolidação da carreira, e eu sabia que isso ia me exigir, né? Mas também pensei, por outro lado, não é? Se eu não der esse passo, a minha filha não vai dar esse passo o dia que ela puder dar, porque ela precisa de exemplo, sim, né? E hoje, olhando para trás, assim, eu vejo que foi uma decisão super acertada. Eu brinco que o primeiro dentinho da minha filha caiu, eu estava em Brasília, eu não estava em Porto Alegre. E a gente se culpa, né? Porque sim, é natural se culpar. Mas olhando hoje para ela, que já está com 21 anos, né? Tá no direito, estudando direito, tá no 7º semestre de direito já. E graças a Deus gostando, né, Zanussi? A gente procura não influenciar, porque é a escolha de vida de cada um. Quando ela me disse que ia fazer direito, eu já imaginava, né? Eu fiquei rezando, tomara que ela goste. Ela tá gostando, tá adorando, tá fazendo estágio, então já fiquei mais tranquila também. Mas olhando para ela, eu vejo que essa menina, que hoje é uma mulher, ela compreendeu que o papel dela é também estar aonde ela quiser, no momento que ela quiser, né? Assumindo os papéis, né? E não deixando nada em aberto na vida, sim, né? Então, eu exerci aí esse cargo de presidente da Associação Nacional. Tô falando, tu me interrompe quando tu achar que tu me interrompe. É a tua história. De 2008 a 2010, não é? E foi muito gratificante. Eu conheci o Brasil inteiro. Eu fui a Macapá, eu fui ao interior do Rio Grande do Sul. A gente desbravou aí, eu junto com a minha diretoria, obviamente, né? O Brasil fomentando a carreira de procurador, né, avaliando necessidades, ajudando municípios a melhorar a sua infraestrutura jurídica, justamente para possibilitar cidades melhores, mais seguras para o gestor municipal, mais seguras para a sociedade. Então, foi um momento de crescimento, de expansão muito grande, muito gratificante. E ali, óbvio, tu conhece muitas pessoas, tu vai ampliando o teu horizonte, né? Em 2008... a 2010 como presidente, 2010 a 2012 eu fui vice-presidente, né? Um colega assumiu como presidente, a gente trocou, ele era meu vice, ele assumiu como presidente, então eu segui como vice-presidente e assumi em 2012 como procuradora-geral adjunta no município de Porto Alegre, na área fiscal também. Naquela época, eu e uma outra colega assumimos como adjuntas, que também era minha colega na diretoria da associação. E aí comecei, então, né, a traçar aí uma trajetória mais voltada aqui para a Procuradoria, em função das demandas que a Procuradoria começou a me exigir, né, sem deixar de participar ativamente da Associação Nacional, porque como presidente tu é conselheiro nato, né, e eu digo, a gente não consegue se desvincular de uma hora para outra de algo que é tão importante na carreira da gente. E aí exerci esse cargo de adjunta de 2012 a 2015, 14, e em 2015 fui convidada pelo prefeito, à época era o prefeito José Fortunati, o vice-prefeito Sebastião Mello, naquela época, fui convidada a assumir como procuradora-geral de Porto Alegre. Então, ali, assumi como procuradora-geral e muito feliz, porque cheguei, né, no ápice da minha carreira aqui, né, e foi um período muito gratificante, e olhando para trás, assim, eu recordo, quando eu assumi mais nova, assim, entrei na procuradoria, não é, eu tinha 1 ano de procuradoria, e na época o procurador-geral era o Rogério Favreto, e ele me disse, chegou para mim e disse assim, olha, tu vai assumir a procuradoria, que na época era a equipe de execuções fiscais, que era a maior equipe da casa. Eu disse, eu não tenho a mínima condição, entrei ontem na procuradoria, como é que eu vou assumir a maior equipe? Tem condição sim, tu vai assumir. Foi um desafio imenso para mim, mas eu vejo como é importante tu ter pessoas que dizem, não, vai porque tu tem condição, vai porque tu é capaz. E eu cresci muito na procuradoria naquele período ali,
Engravidei naquela criança, nem esperava, não é? Mas trabalhei até o fim, assim, com toda a garra. E aí tu vê, né, naquele momento, assim, que tu tá entrando, né, sem experiência nenhuma, alguém te diz, não, tu vai, assume. E aí tu chega à procuradora-geral, né, óbvio que é por mérito teu, é óbvio que é a tua trajetória, mas é óbvio também que no caminho surgem pessoas que sempre te dão, né, te dão um empurrão ou te mostram assim, não, tu é capaz, vai. Ou te dizem, te mostram uma oportunidade, te mostram uma porta. E eu entrei nessas portas. Eu acho que essa foi a diferença, assim. Eu sempre entrei, eu sempre procurei entrar de cabeça, eu sempre procurei, por que não, né? Eu sempre me questionei isso, por que não ir? Por que não tentar um desafio novo? E aí, de 2015 a 2017, então, fui procuradora-geral de Porto Alegre. Nós temos, na nossa lei orgânica, como linha sucessória do prefeito, o procurador-geral, quando há impedimento do vice-prefeito, do presidente da Câmara de assumir, o procurador-geral assume. Então, tive a felicidade de ser prefeita em exercício por 4 dias. E foi muito legal, porque eu fui a primeira procuradora-geral, mulher de carreira também, e fui a primeira prefeita de carreira também em Porto Alegre. E foi muito legal porque foi um fim de semana que Porto Alegre tem a tradicional corrida do diabetes, né? Sim. E eu corria naquela época, né? E eu disse, eu vou correr, eu tô inscrita, eu vou correr a corrida. E os seguranças, né, do prefeito, eles acompanham, obviamente, né? Porque faz parte, né, Ele disse, mas doutora, a senhora vai correr? Eu disse, vou correr, ou vocês correm atrás de mim, ou vocês ficam me esperando. Então foi muito, muito legal, porque foi um momento que eu pude participar da cidade também como prefeita em exercício, entregando as medalhas, participei de entregas de matrículas em comunidades, né? Então, essa parte, assim, que tu nem imagina na tua vida que um dia tu vai fazer, porque eu nunca me candidatei a nada, né? Acabei exercendo, assim, esses 4 dias de prefeita em Porto Alegre, e agora nessa mudança de carreira, né, fui pegar as minhas coisas e retirar as minhas caixas, né, de coisas. Achei, inclusive, um carimbo. Imagina carimbo, que a gente coisa que não existe mais, né, Zanus? Um carimbo de prefeito em exercício. Então, esse período foi muito gratificante. É um período que nós fizemos mudanças bem emblemáticas na Procuradoria também. E acho que algo que é importante que se diga, né, uma Procuradoria de município, uma Procuradoria do Estado, né, uma Procuradoria da Fazenda Nacional, uma AGU, são grandes escritórios, mas muito mais do que escritórios, são instituições de Estado. Né? E como instituição de Estado tem uma responsabilidade muito grande de enxergar que o teu trabalho tem um reflexo para a sociedade, né? Então, o que eu sempre procurei fazer na Procuradoria, acho que toda a minha equipe, todos os colegas sempre foram muito imbuídos desse espírito, é de que nós tínhamos que entregar, né? Entregar para a sociedade. Porque temos ali uma missão, sim, de defender o município, temos uma missão de salvaguardar e fazer o controle de legalidade dos atos, mas temos uma missão muito maior, que é uma missão de Estado, de fazer realmente com que as entregas na parte jurídica, naquilo que lhe compete, que é da Procuradoria, sejam entregas efetivas para a sociedade. Então, nós criamos a Central de Conciliação, não é, em Porto Alegre, com câmaras de mediação e conciliação. Nós ganhamos o Inovare naquele ano, em 2016, o que foi um encerramento muito feliz também para mim, porque o Inovare é um prêmio de reconhecimento de projetos importantes na advocacia. Nós ganhamos na categoria advocacia com a regularização fundiária, que é algo que é uma política pública prestada pela Procuradoria do município de Porto Alegre. Então, é uma política da Procuradoria de anos de estatística em Porto Alegre, com uma Procuradoria especializada em regularização fundiária, o que também é uma novidade no país. Não é? E foi reconhecido pela Inovare como uma prática exitosa, com dados estatísticos, e muito gratificante, porque é o trabalho do procurador que pode reconhecer direitos, não é, da comunidade, e faz com que as pessoas tenham um endereço para chamar de seu, né, que possa ter um endereço para uma correspondência. Isso é muito sério, porque tem pessoas que não têm. É o direito à moradia, né, que é um direito fundamental. Então, isso é possível de concretizar, é possível o trabalho do procurador concretizar isso, né? Então, foram um período de muita produção. Saí da Procuradoria Geral e voltei para a minha área, que é a Procuradoria Tributária, chefiei por 4 anos a Procuradoria Tributária,
E depois, nos últimos 4 anos agora, voltei à Procuradoria-Geral Adjunta de Assuntos Fiscais, não é? Então, sempre tive aí na minha área de especialização. E durante este período todo, né, Zanuso, a gente vai também exercendo outras funções, né, que vai recebendo convites. Então, eu sou membro efetivo do IARGS, do Instituto dos Advogados, há muitos anos. Hoje estou no Conselho Superior do IARGS, com a doutora Sulamita, com o desembargador Englert, e é muito gratificante. O Instituto dos Advogados é antiguíssimo, né, junto com a OAB, com a nossa OAB. Faço parte da Fundação Escola Superior de Direito Tributário, né, a nossa FESDIT, que é uma fundação de muitos anos, também faço parte. Hoje estou no Conselho Administrativo como diretora administrativa, que é uma fundação respeitadíssima no direito tributário, não é? Desde 2010, participei a convite do Cláudio Lamacchia, da OAB. Então, o Cláudio foi o grande responsável, um grande líder da advocacia gaúcha, e foi o grande responsável por levar a advocacia pública para dentro do conselho da OAB. Então, ingressei como conselheira em 2010 e fiquei até 2019. Aí me afastei ali para ser procuradora-geral, por entender que era incompatível a função. Voltei logo depois, recebi a Comenda Oswaldo Vergara, que é a maior honraria da OAB. Voltei para o conselho e depois saí novamente em 2020, porque assumi como procuradora-geral substituta. E aí, neste período, né, também, Zanuso, de tantas relações que a gente faz, de tantas funções e palestras, não é? Fiz um mestrado aqui na FMP, né? Então, concretizei ali o mestrado em 2022 e fiquei muito feliz porque a FMP tem esse lado que eu gosto muito. Eu sou uma pessoa muito pragmática, eu gosto de ver o resultado do meu estudo concretizado. Acho que isso me moldou também na escolha profissional, né? E eu consegui fazer um mestrado que eu pude ver ele aplicado, meu estudo aplicado em Porto Alegre. E isso foi muito feliz para mim. Foi sobre o quê? Foi a mediação tributária. Então, eu propus, primeiro a gente entra no mestrado propondo um tema gigante, né? Que dá para escrever 5 livros, que nem diz o teu orientador, ok, mas tu vai escrever uma tese de doutorado ou 5 livros com isso. E aí tu vai afunilando. E nós tínhamos agora, em 2021, começado a estudar uma possibilidade junto com a Abrasf e com a Secretaria da Fazenda e com a BDF, a Abrasf, Associação Brasileira de Secretários de Finanças, e a BDF, Associação Brasileira de Direito Financeiro, de estudar a possibilidade de criar uma Câmara de Mediação para conflitos tributários, o que é uma novidade no país. Nós tínhamos para outros conflitos, mas o tributário não entrava nesse campo da resolução adequada de conflitos, né? E começamos a estudar isso e eu estava iniciando o mestrado. E eu disse, aí minha orientadora, que na época era a Maren Taborda, que era professora da FMP. Foi minha professora também. Foi tua professora? A Maren me disse, mas então por que tu não faz o aprofundamento na mediação? Tá aí teu tema. E eu disse, é esse meu tema. Olha aqui! Que maravilha, né? E aí passei a estudar, me aprofundar, né, no mestrado. Depois o Handel ficou como meu orientador, querido Handel, adoro o Handel, baita professor. E então fiz todo o meu mestrado aqui sobre mediação tributária, lancei como livro. E isso foi muito bom, porque a gente, ao mesmo tempo que eu estava aprofundando cientificamente o Instituto da Mediação para Conflitos Tributários, nós estávamos trabalhando no projeto de lei para criar a Câmara em Porto Alegre. E trabalhamos e criamos a Lei 13.028, que já tem 2 anos e meio, quase 3, vai fazer 3 anos em março agora, de aplicação e de resultados concretos em Porto Alegre. Então, todo aquele meu estudo, ele conseguiu servir também para me dar muita base, muita segurança na implementação da mediação tributária em Porto Alegre. Primeira lei do país sobre mediação tributária é a de Porto Alegre. Recebemos 2 prêmios na época, recebemos um prêmio ano passado, JX, como liderança exponencial, com a mediação tributária. E a FMP fez parte de tudo isso, porque eu consegui concretizar aqui algo, né, no estudo científico que se tornou uma lei em Porto Alegre, né? Então, isso é bastante positivo, porque
a gente fala, vou fazer um mestrado, vou fazer um doutorado, eu vou voltar a estudar. Que preguiça, né? Eu tenho tanto trabalho para fazer. Mas quando a gente consegue unir, né, aquelas pessoas que não têm tanto aquela vontade de aprofundar o conhecimento pelo conhecimento, mas o conhecimento para a aplicação, a gente faz um mestrado feliz, né? Por mais que tu passe finais de semana fazendo fichamento, né? Isso faz parte do mestrado. Com o professor Anísio, então, foi no início eu fiquei, né, fazendo fichamento, fazendo trabalho, ok, faz parte do mestrado, tu te afunda um pouco. Mas tu também consegue ter um resultado legal, né? E aí, então, aplicamos a mediação tributária e estava, né, como procuradora-geral adjunta, até vir a proposta de participar do processo do 5º Constitucional. Pois é, isso começou quando? No ano passado? Então, foi Quanto em tempo antes? 2023. 2023. Nós tivemos a abertura de vagas, há muitos anos não tínhamos, acho que fazia uns 8 anos mais ou menos que não tínhamos abertura de vaga pelo 5º Constitucional, no Tribunal de Justiça. E começaram a surgir as vagas, né, por aposentadorias, enfim. E num primeiro processo seletivo eu optei por não ir, né? Me convidaram, né? Isso é interessante a gente esclarecer. O profissional é que se inscreve, se disponibiliza, ou a direção da OAB diz, não, olha, quem sabe tu vai. Não, é o profissional que se habilita e se inscreve. É um processo bem complexo, não é um processo fácil. Ele é distinto do MP, né? Distinto do MP, porque o MP escolhe pelo Conselho Superior, né? Na advocacia, a vaga da OAB é escolhida pelo Conselho da OAB. E tu te inscreve, tu profissional te habilita a essa função. E tu te habilita tendo os requisitos. Então, tu tem que ter 10 anos de advocacia comprovada, apresentando peças processuais, né, conforme o provimento da OAB, peças processuais que comprovem a atuação, no mínimo 5 peças por ano desses 10 anos, conduta ilibada, tem que ter certidões, tu tem que ter uma trajetória profissional a demonstrar teu currículo, e tu te inscreve no edital que é aberto. O primeiro eu optei por não ir em 2023, entrou Marcelo Bertolucci, né? Me inscrevi num segundo processo, e foi muito bom, porque aí eu compreendi a dinâmica desse processo. Saí em lista sextupla, na primeira vez que fui, saí em lista tríplice pelo Tribunal de Justiça, fui muito bem recepcionada, tanto na OAB quanto no Tribunal de Justiça, não é em lista tríplice, e na escolha do governador nesse primeiro processo, foi escolhida a colega Fabiana Bart, não é, que estava participando também pela segunda vez já. E aí abri um outro edital na sequência, ano passado, né, 2 editais foram abertos, concomitantes, e me inscrevi, né, nesses processos, então continuei a participar e também fui muito bem recepcionada tanto pelo tribunal quanto pela OAB, saí nas 2 listas sextuplas da OAB. No tribunal é o órgão especial, é o pleno do tribunal que escolhe, saí nas 2 tríplices do Tribunal de Justiça e fui escolhida pelo governador, então agora no dia 3 de fevereiro, nomeada como desembargadora. Esse processo da escolha, como ele foi? A nomeação foi no dia 3, né? Isso. Como é que... Eu gostei de saber dos bastidores, assim. Como foi? Foi uma ligação do governador? Foi... Então, como é que se deu isso? Isso é um processo bem complexo, sabe, Zanuso? E assim, eu digo que ele é gratificante porque ele mostra um reconhecimento da tua trajetória. Sim. Tu não conhecia o governador Não conheço o governador, não conhecia. Nunca tocou um samba com ele. Não, nunca toquei um samba com ele, um pandeiro ali, não. Já estive em agendas institucionais, né, com o governador, mas nada muito próximo. E a partir do momento em que tu é escolhida no Tribunal de Justiça, como é que esse processo, essa lista vai para o governador encaminhada pelo Tribunal de Justiça. E o governador tem um prazo ali regimental, estabelecido, enfim, que ele vai escolher, dentro dos 3 nomes, aquele nome que ele acha mais adequado para compor o Tribunal de Justiça. E, claro, é uma análise de currículo, não é? Mas ele, certamente, é uma análise também do governador a partir das pessoas que são próximas a ele, que ele confia para essa indicação, né? Porque é uma indicação de muita responsabilidade, né? Tu indicar um desembargador,
por Tribunal de Justiça. Então, esses bastidores que tu fala, é um processo gratificante, é o que eu digo, mas muito exaustivo. Porque eu digo, né, primeiro tu passa pelo crivo de 70 conselheiros seccionais da OAB. Depois tu passa pelo crivo... Eleição, né? É uma eleição. Tu passa pelo crivo de 25 desembargadores no Tribunal de Justiça que compõem o pleno do Tribunal de Justiça. E depois tu passa pelo crivo político, essencialmente, ali de figuras próximas ao governador e do governador que vai fazer a sua escolha. Né? E nessa parte dessa terceira fase, óbvio que o que funciona muito é tu te apresentar, né? Te apresentar para as pessoas que são próximas, te apresentar para pessoas que ele certamente ouve, que muito, obviamente, ele ouve nesse processo o Procurador-Geral do Estado, o secretário de Justiça, a Casa Civil, não é? Pessoas que, obviamente, têm essa relação também com este mundo jurídico e com as relações institucionais com o Tribunal de Justiça, não é? Então, ali é que tu vai fazer esse teu processo de te apresentar, né? E fazer agendas com Casa Civil, agendas com lideranças na Assembleia, né? Que são lideranças importantes, pessoas que estão próximas, como o Procurador-Geral do Estado, não é? Secretário de Relações Institucionais no governo do Estado, que tenham essa visão. E eu fui muito também pela pauta municipalista, pela pauta que eu compreendo a vida inteira de 30 anos de experiência, né? Então, procurei também muito me colocar numa posição de municípios representados no Tribunal de Justiça e com todo esse conhecimento, essa experiência, essa carga que eu trago do direito público, né? Da experiência com o direito público, de gestão pública, né? De visão de Estado, né? E acho que isso faz bastante diferença nesse momento, né? Eu queria saber quem deu a primeira notícia, porque o governador publicou na rede social. Então, ou veio antes o aviso? Então, veio antes o aviso, né? Esse processo muito rápido, que eu achei, me deixou muito feliz, porque o governador recebeu na sexta-feira as listas e na segunda de manhã ele me ligou. Né? Então, obviamente, né, algumas pessoas já tinham me dito, Cris, tá tudo certo, pessoas próximas ao governador, né, teu nome vai estar, né, já está definido pelo governador, mas assim, a gente fica nesse processo só acreditando quando sai o Diário Oficial, né, a gente tem que ver o Diário Oficial publicado, e na segunda-feira o governador me ligou, não é, então, para me dar a notícia, isso no dia 3 de fevereiro, liga alguém do Palácio Piratini ou ele liga direto. Então, Zanuzzi, eu brinco, né? Aqui uma brincadeira que eu fiz, ainda bem que eu atendi, porque hoje em dia a gente não atende ligação, né? Que a gente não conhece. Ainda bem que eu atendi educada, né? Eu digo brincando, né? Mas eu atendi, bom dia, doutora Cristiane, bom dia, aqui Eduardo Leite. Eu disse, governador, bom dia. E aí ele me disse, inclusive num evento que nós nos encontramos à noite, de lançamento do Salt Summit, ele foi, e ele contou para todos essa mesma história. Então eu liguei para lhe dizer que eu estou salvando o seu número aqui no meu celular como desembargadora do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Aí eu fiquei feliz, agradecia, e ele disse, olha, já tive a oportunidade outra vez de conhecer teu currículo, e que bom que eu estou podendo te nomear agora, não é? E agradeci a confiança. Então foi uma ligação espetacular numa segunda de manhã, né? Eu digo, não poderia começar melhor a semana, né? E à noite nos encontramos nesse evento, que felizmente estávamos ambos, e eu pude agradecer também pessoalmente, e ele contou essa mesma história, e que é uma história muito legal, assim, tu poder ter o convite, né, ou a validação do teu nome pelo próprio governador, né? Desculpa. Não, pode falar. Eu ia perguntar, a nomeação oficial foi em 13 de fevereiro. 13 de fevereiro. Certo. Então agora? Estou fazendo a transição na Procuradoria, porque eu preciso me desincompatibilizar ali na Procuradoria. Na mesma data? Na mesma data que eu entrar em exercício. Então, como eu sou servidora pública, no dia que eu entrar em exercício no tribunal, que provavelmente será dia 10 de março, eu tenho que publicar no mesmo dia a minha exoneração, né? Sim. Que eu digo que é um ato que também vai me doer, né? Não é fácil a gente se exonerar de 30 anos, né? Eu recolhendo meus quadros, minhas coisinhas na sala, eu já ficava... Tem mais de vida na Procuradoria atuando. Exatamente, exatamente. E posso ter, se for para compulsória, né, uma aposentadoria compulsória no tribunal, posso ter o mesmo tempo de tribunal que eu estou tendo, que eu tive de Procuradoria. Então, são vidas, né, de histórias que tu carrega. Então, neste período agora, eu fiz a transição com um colega que vai ficar no meu lugar, como procurador-geral adjunto. Estou fazendo a transição dos processos. Entrei em férias, que eu tinha férias que eu preciso tirar, né?
E estou montando o gabinete, porque durante este período, então, tu também montas o teu gabinete para que no dia que tu toma posse, tu já saia, já consiga sair trabalhando, né? O que é possível dizer até agora? Já sabe qual Câmara vai? Então, nós só não falo temos, que é possível. nós não temos ainda formalmente essa informação, porque ainda precisamos da confirmação dessa data. A partir da confirmação, o tribunal chama os colegas que entraram para a escolha das câmaras disponíveis, da classificação, por antiguidade, é sempre por antiguidade no tribunal. Mas o que eu verifiquei das câmaras disponíveis informalmente, vamos ver se confirma isso, eu conseguiria ficar numa Câmara de Direito Público em substituição, o que para mim seria muito bom, porque aproveito o meu conhecimento, né, ainda que a gente não saiba tudo, mas é mais em casa, né, o meu conhecimento de anos de direito público eu consigo aproveitar de uma forma muito melhor para o tribunal também, né. Então, acredito que vai ser nesse caminho. É um orgulho para a gente aqui na FMP, porque a doutora Cristiane é a nossa professora do curso de pós-graduação em Direito e Processo Tributário. Então, você vai vê-la, vem cursar com a gente aqui após e vai vê-la. É um orgulho pela trajetória, né? Fez um mestrado aqui conosco, quer dizer, tem todo um foco absoluto, isso me chama a atenção. Nunca titubeou, não, vou fazer direito e fui. Então, acho que serve de inspiração. E para a gente encerrar, eu queria um recado para aqueles alunos que estão entrando, mas que não se decidiram o que fazer. Né? Porque cada um tem um método de estudo, cada um tem uma forma de pensar, cada um é um universo. Mas um recado inspiracional para quem está nos assistindo agora e vendo que a PGM agora é DESA. Então, a FMP tem um carinho enorme, porque fez parte da minha vida muitos convites, recebi para palestra, para aula, né, e tenho dado essa aula na pós-graduação de Direito Municipal com Mazina, e tem sido muito gratificante, né, e isso vai te levando também a caminhos de mestrado, caminhos de doutorado, né, caminhos da aula, para quem gosta da graduação e dá aula em graduação, né. O meu conselho, assim, acho que não é um conselho, mas uma dica, assim, em primeiro lugar, é realmente enxergar todas as possibilidades que o direito traz. Porque o direito é um mundo que se abre, né? E é um mundo que se abre em concurso, é um mundo que se abre na advocacia, é um mundo que pode se abrir na diplomacia, né? Tem milhares de frentes no direito. Acho que o aluno precisa enxergar todas as possibilidades, e para isso o estágio ela é essencial. Fazer estágio, participar das atividades que a FMP proporciona, para tu conheceres o mundo do direito. Porque a partir daí tu vai enxergar aquele caminho que vai te fazer feliz, né? Eu enxerguei isso quando eu fiz o concurso para a Prefeitura de Porto Alegre, como assistente administrativo, enxerguei a Procuradoria e vi que ali era o que eu queria fazer, né? E eu acho que a gente enxergando e fazendo esses estágios, abrindo essas possibilidades, a gente consegue escolher aquele caminho que vai te fazer feliz. É isso que eu sempre faço questão de frisar. Escolhe aquilo que tu vai fazer sorrindo, aquilo que tu vai fazer de uma forma positiva na vida, né? E aí tu vai galgando espaço e as coisas vão surgindo. Eu digo, tudo é consequência daquilo que tu pratica na tua profissão. As coisas surgem conforme os caminhos que tu optares, né? E aí, Zanuso, para te informar, né, e soube semana passada, eu sou a primeira mulher de carreira também a entrar pelo Quinto Constitucional no país. Parabéns! Então eu fiquei, nossa, nem sabia que ia ser assim, né, e a gente vai abrindo portas, às vezes meio até sem saber que a gente está abrindo portas, né. Então é se atirar, é enxergar os estágios, é enxergar as possibilidades, Zanuso, fazer entrar, né, abraçar as ideias, porque aí tu enxerga o mundo que o direito traz e tu consegue fazer aquela opção que vai te fazer feliz, porque um profissional feliz é um profissional que vai fazer muito melhor o seu trabalho, né? Então todo mundo ganha, né? Muito bem, muito obrigado, doutora Cristiane Neri, agora desembargadora do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Muito feliz, muito honrado. E a gente aqui na FMP torce para que tenha uma carreira tão brilhante e satisfatória, como foi na Procuradoria do município, agora no Tribunal de Justiça. Assim, espero. Muito obrigada. Parabéns. Obrigada pelo convite. Compartilhe esse episódio, mande para o seu amigo, mande para o seu colega de aula, para o familiar, porque a gente precisa de exemplos como a doutora Cristiane Neri.
né, fez uma trajetória, é a nossa professora, estudou aqui na FMP, então compartilhe esse conteúdo que vai com certeza ajudar o próximo. Um grande abraço, obrigado pela audiência e até a próxima edição.